Muito bem. Olha essa notícia. A defesa do general Braga Neto apresentou ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de liberdade. Na solicitação, os novos advogados do militar defendem que Braga Neto não tem histórico de desobediência e pedem medidas alternativas à prisão. Esse pedido foi encaminhado ao STF nesta segunda, mas ainda não foi apreciado. Braga Neto está preso desde o dia 14 de dezembro por suspeita de obstrução de justiça. Professor Sérgio Marques. A defesa ela vai tentar. Ponto. E não vai conseguir. Nesse caso, todos ali já tiveram ali uma pré-avaliação, todos são contra, tirando talvez 2 ministros, os demais todos vão votar contra. Isso é fato. Em relação ao direito, por exemplo, a gente estava comentando agora há pouco a nova prisão do Daniel Silveira, que eu vejo fundamentos, e essa do Braga Neto que eu não vejo nenhum fundamento, o meu querido Sérgio Zagarino, porque é uma prisão preventiva. A gente estava falando, né, que a regra para quem está respondendo é a liberdade, a exceção é que é a prisão, né? Tem que estar de acordo com os critérios do Código de Processo Penal, tem que oferecer risco à ordem pública, ou à economia pública, ou à aplicação da lei, risco de fugir ou não. No caso dele, vamos relembrar, ele está preso porque ele teria ligado para o pai do Mauro Cid para perguntar sobre a delação. De onde veio essa informação? Do delator. O delator disse isso. Se a delação não pode servir de base para condenação de ninguém, e foi por isso que a gente teve diversas anulações no âmbito da Lava Jato, por que a delação serve para ancorar uma prisão preventiva, que é mais frágil ainda do ponto de vista jurídico, da robustez jurídicas? E outra, se essa delação apontar uma informação verdadeira, será que é obstrução à justiça você perguntar depois da delação já ter acontecido? Não tem informação nem na delação, nenhuma, de sugestão do que teria que ser dito. Não tem nem na delação qualquer afirmação que o Braga Neto teria indicado alguma conduta ao pai do Mauro Cid ou Mauro Cid. Ele teria perguntado sobre o deslinde da operação, da delação já acontecida. Ou seja, nesse caso do Braga Neto, há uma fragilidade jurídica para sustentar essa prisão. Não tem, Sérgio Zagarino? Tem uma fragilidade jurídica, por isso que eu digo que é uma prisão ilegal. E essa ilegalidade na prisão do general, ela acaba tendo uma repercussão política muito grande, afinal de contas, trata-se ali do inquérito que envolve os atos antidemocráticos e aquela tentativa ou conversa ou reunião para um suposto golpe ali no momento de transição das eleições de 2022. O ponto é, você não pode determinar a prisão preventiva por algo que já aconteceu. Então, nós estamos falando aqui de 2022. Não tem como você preventivamente realizar a prisão dele por algo que ocorreu lá atrás. Por mais que o Koba tenha pontuado que foi em relação a essa conversa de como que foi essa delação, não faz o menor sentido. E, para piorar, faz menos sentido ainda quando as investigações elas foram concluídas. Afinal de contas, encerraram essas investigações e veio ao público. Então ele está obstruindo que justiça? Que investigação? Qual o risco que o general hoje, em liberdade, ele acarretaria para o processo judicial? Não faz o menor sentido. Por isso que a defesa acerta e, diferente do Sérgio, eu acredito que tem a chance, sim, porque foi uma prisão... A prisão preventiva ela é muito frágil, ela precisa de elementos muito mais concretos. E ela vai ser decidida pelo plenário do Supremo agora. Então, talvez pondere-se a liberdade dele até em razão da presunção de inocência. Não quer dizer que o fato de ele estar sendo investigado e a investigação ter sido concluída é que ele é culpado. Por isso que tem toda agora a instrução probatória no curso ali do processo judicial. Mas já teve audiência de custódia. Audiência de custódia para flagrante. Mas qual foi o flagrante que houve na prisão do general Braga Neto? Não houve nenhum flagrante. Foi feita a audiência não relaxou a prisão do Braga Neto. Só que para a audiência de custódia haveria necessidade de uma pessoa presa em flagrante delito. A questão é, ele foi preso em flagrante delito? Não. Se já na audiência de custódia não foi resolvida essa questão, eu sou muito cético, viu, Sérgio? Eu acredito que o mesmo plenário do Supremo não vai avançar positivamente para a liberação do
do general Braga Neto. Você sabe que em relação a esse ponto trazido pelo Sérgio Zagarino, Laura Porto, em relação ao fato das investigações terem sido concluídas, na verdade a decisão que determina a prisão, ela começa falando que as investigações não foram concluídas. Eu ia dizer justamente isso. Aí, por quê? Justamente porque depois do relatório final e do indiciamento de 37 pessoas, entre elas o presidente Bolsonaro, as investigações continuaram e mais 3 pessoas depois disso foram indiciadas também, gerando aí o total de 40 indiciados até esse momento. E outra, a investigação foi remetida ao Ministério Público, Procurador-Geral da República, que pode tomar 3 caminhos. Ou ele oferece denúncia contra todos ou contra a parte, ou ele manda arquivar para todos ou para a parte, ou ele pede novas diligências, ou seja, tem essa pendência da investigação continuar com base em novas diligências que podem ou não ser requisitadas pelo Ministério Público. Então tem esse vácuo aí que contrapõe a coisa da investigação concluída. Foi uma crítica, inclusive, do próprio presidente Bolsonaro. Quando o Braga Neto foi preso, o Bolsonaro publicou isso, né? Sim. Como é que está obstruindo a investigação já concluída? É que está em sigilo as demais. Sim, mas acho que justamente é esse o ponto. Talvez aqui tenhamos algo que nós não sabemos, porque justamente é uma investigação que ainda está ocorrendo. Imagino sim que esteja em sigilo, por justamente não obstruir maiores informações que eles precisem para o delinde do caso. Fato é que ele não tem esse histórico de desobediência, acertam os advogados em realizar esse pedido, né, mostrando justamente que não há condutas que justifiquem essa prisão, mas, a contraponto, nós também temos que levar em consideração isso, que não é uma investigação finalizada. Nós não sabemos se tem algum tipo de informação que eles têm que nós não temos. Então, pode ser que algo ampare, de fato, essa prisão. Então, agora é aguardar a decisão do Pleno para ver o que vai acontecer. E politicamente, o Henrique Kriegner, o que significa a prisão do Braga Neto, a continuidade ou não dessa prisão para 2025? Vamos nos lembrar que ele foi um dos principais ministros do governo Bolsonaro. Foi ministro da Defesa, depois ministro da Casa Civil, foi inclusive candidato a vice-presidente na chapa de 2022. Henrique Kriegner. Mais uma evidência, Koba, de que essa é uma prisão política e que nós temos uma mobilização que tenta encontrar mecanismos jurídicos para poder satisfazer os seus anseios políticos, isso por parte da Suprema Corte. Isso é preocupante. Aonde que nós vamos parar? Né? É isso que nós voltamos ao ponto que a gente começou a falar aqui hoje. Dá para a gente se debruçar e conversar sobre todos os aspectos técnicos, detalhes e passes e passos, enfim. Todas essas coisas são muito relevantes, mas levanta o questionamento não só em quem está envolvido com a política no Brasil, mas a todos os brasileiros de, tá bom, onde é que nós vamos parar? Se existem tantas questões como o Zagarino trouxe aqui, a falta de medidas cautelares sendo rompidas, agora a defesa apresenta justamente isso, né? Nós estamos falando de um general 4 estrelas que nunca em todo o seu histórico, não só de militar, mas de vida, descumpriu uma medida judicial ou cometeu algum crime. Tem um histórico aí. O professor trouxe também essa questão. Foi feita uma audiência de custódia, que é um mecanismo aplicado em prisões em flagrante, mas não houve, ali ele não foi preso em flagrante, né, de delito. Então, todas as questões que justificariam e trariam ali uma base muito mais sólida para essa prisão, elas não se sustentam. E aí a manutenção dessa prisão, ela prova, ela serve como uma evidência, e aí sim recorrente, a cada dia que passa que ele permanece preso, de que nós estamos falando de uma prisão política e de que nós estamos caminhando para um lugar muito perigoso no nosso país. Podemos trazer todas as argumentações, podemos fazer toda a análise, mas essa é a motivação. E isso traz insegurança jurídica, isso traz instabilidade e, na minha opinião, isso é sim um grave atentado contra o Estado democrático de direito. É aí que a gente vê uma maior ameaça. Maior do que um vídeo que sim deve ser condenado, maior do que opiniões soltas em mesa de bar, é quando nós temos um poder que deveria estar resguardando a Constituição, aplicando, usando instrumentos jurídicos para satisfazer um ansejo político. Aí nós estamos com um perigo muito grande diante de nós. E o Kriegner, até para complementar e para a audiência entender, a prisão preventiva, ela é a exceção da exceção. Existem diversas outras medidas cautelares para garantir com que a pessoa ela tenha ali a ciência, o Poder Judiciário tenha ciência de onde ela está. Uma delas, por exemplo, é a tornozeleira eletrônica, é você determinar que a pessoa fique proibida de sair do país. Então, não há necessidade alguma. E aí, até aproveitando o sigilo do restante das investigações, só vai justificar a prisão preventiva do general
caso, quando vira público essas investigações, determine ali algo, mas muito grave, muito, muito, muito grave. Então, hoje, todo o raciocínio que eu expus aqui nessa mesa, nesse debate, é com base em que a investigação está em sigilo. Portanto, diante do que nós temos de informação, é ilegal a prisão do general. Agora, se quando eles tornarem pública, tiver algo muito grave que justifique, inclusive, a prisão preventiva, ao invés de dezenas de outras cautelares que nós temos, como, por exemplo, proibir de sair do país, retenção de passaporte, tornozeleira eletrônica, aí eu poderia até, evidentemente, mudar de opinião. Agora, hoje, a prisão é ilegal. O professor Sérgio Marques também tem um conhecimento sobre essa doutrina militar, não é verdade? Já acompanha aqui em algumas linhas de frente. E no caso da prisão do general Braga Neto, a gente tem algumas peculiaridades, porque ele está preso em um local onde não há superiores hierárquicos, justamente porque ele é um general de 4 estrelas, fica preso, tem uma prerrogativa de um lugar específico, né? Ele está, se eu não me engano, no alojamento do comandante. Exato. Um alojamento. Explica pra gente essas peculiaridades envolvendo a prisão do Braga Neto. Então, o Código Penal Militar estabelece a prisão nesses casos, traduzindo um alojamento, uma sala de Estado-Maior, que seria a sala do comandante e o gabinete dele, que seria onde tem um quarto, de repente tem alguma coisa ali, um micro-ondas. Basicamente, isso é algo muito simples, né? A questão é que ele, até por uma questão de segurança, não é? Não, é que a própria lei estabelece, mas não né? dá para colocar um general no meio de um acusado de crimes comuns. Sim, porque existe, por isso que existe o Código Penal Militar, então existe, no caso aí, está servindo como presídio militar momentaneamente durante a prisão preventiva do general Braga Neto. Mas nada, ele não tem contato externo, né? Basicamente, a liberdade dele foi cortada. Ele tem ali o ambiente que ele está, simples, nada assim. Porque eu fiquei ouvindo algumas pessoas, não, porque lá tem ar-condicionado, é um absurdo isso. É uma sala que tem um ar-condicionado, né? Eu vi até alguns jornalistas colocando, é um absurdo essa situação, lá tem ar-condicionado. Nossa, o ar-condicionado que é o grande divisor de águas. Bom, então é o grande diferencial ali é o E lembrando que essa prisão, ela não é igual àquela prisão especial para as pessoas com nível superior que existia antigamente. Isso foi declarado inconstitucional, acertadamente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa, na verdade, é uma prerrogativa de um militar. Assim como os advogados também têm a sua prerrogativa, que durante a prisão preventiva, e só durante a prisão preventiva, enquanto acontece, portanto, a presunção de inocência, as pessoas ficam presas em condições de ou um alojamento, uma sala de Estado maior, né? Queria falar, Zaga? O que você tá rindo aí? O que você tá rindo aí? Ele tá ansioso. Eu tô dando risada porque a gente tá no Brasil, gente. Se no Brasil o criminoso, o traficante, o estuprador, ele tem acesso a telefone, a conversa, um general de 4 estrelas, ele deve estar... Tudo bem que ele tá preso, eu defendo que é ilegal a prisão dele, mas mal ele não tá, gente, pelo amor de Deus, né? Laura, você queria falar também, é isso? Não? Então vamos seguir.